Olá, amigo da TV Profissão. Mais um programa Direito e Cidadania com o advogado Mesael Caetano. De antemão, eu quero agradecer algumas pessoas que vêm colaborando com a organização do programa. Eu quero agradecer ao Vicente, ao Douglas Nogari e também eu quero agradecer a Libéria que foi a profissional que cuidou do meu cabelo hoje. A Libéria, ela está lá no Dr. Muricy 596. Não, ela está desculpa, a Libéria está na Rua 15, número 22, primeiro andar. Olha, Libéria, um abraço para você e obrigado por ter cuidado do meu cabelo. Pois é, dando seguimento a mais um programa Direito e Cidadania, aqui pela TV Profissão, canal 14, canal 13, e também pelas redes sociais e diversos canais da NET. Eu convidei a doutora Fernanda Valério, advogada, pós-graduada em Direito Previdenciário e Processual Previdenciário aplicado pela PUC, MBA em Planejamento, Gestão e Contabilidade Tributária pela Positivo e coordenadora do Instituto de Estudos Previdenciários e IEPREV do Paraná, diretora da Jovem na Advocacia da OAB, e também a doutora Fernanda é militante do Movimento Negro do Paraná. Doutora Fernanda, muito obrigado por ter aceito o meu convite e seja bem-vindo ao programa Direito e Cidadania e ao povo e aos nossos telespectadores. Eu que agradeço, doutor Mesael, pelo convite gentil à minha pessoa. É um privilégio estar hoje aqui falando sobre esse assunto que eu tanto gosto, que é o direito previdenciário. Espero contribuir aí com os ouvintes do programa. Quanto tempo você está no direito? Desde a academia faz 11 anos, mas faz 7 anos que eu me formei. Estou com 7 anos de advocacia. E sempre atuando na área do direito previdenciário? Sempre. Eu tive a graça de fazer um estágio num escritório especializado em previdenciário. Então, durante toda a faculdade, eu estudava essa disciplina porque precisava resolver o dia a dia do escritório. Aí fiz a minha pós-graduação, continuei nessa área. Foi muito natural que depois da minha graduação... Mas é uma área, o direito previdenciário ela é apaixonante porque ela trabalha na proteção da cidadania do trabalhador, né? Sim, sim. E também porque é muito dinâmico. Não existe um dia igual ao outro, não existe um caso igual ao outro. Todos os casos são diferentes e tem também muita mudança legislativa, né? Qual é a legislação principal que abarca o direito previdenciário no Brasil? A regra matriz é a Constituição Federal. A Constituição Federal... Mas tem uma lei específica, né? Sim, temos a Lei 8.213, que é a lei de benefícios, e a Lei 8.212, que é a lei do custeio. Então, que é dos planos e benefícios da organização, isso? Isso mesmo, a 8.213, ela organiza a concessão dos benefícios, né? E a 8.212, ela arrecada a contribuição, né, para que a 213 consiga trabalhar e conceder os benefícios. E, de certa forma, vem funcionando bem, né? Sim, a Previdência Social, né, nesse regime geral que a gente tem de Previdência, ela tem uma proteção ampla, né? O governo, ele quis abarcar cada dia mais as pessoas nesse sistema de previdência. Tanto que existe a figura, por exemplo, do segurado facultativo, que é a pessoa que não exerce atividade econômica, mas que pode contribuir para estar segurado, que em outros regimes de previdência não existe essa figura. Doutora Fernanda, como foi importante o legislador constituinte de 88, né, ao criar essa figura, a colocar no bojo da Constituição Sim. a proteção social, esse capítulo que trata da proteção social do cidadão e do trabalhador, né? Sim, é a maior garantia que nós temos, né? Justamente porque a Constituição Federal ela é uma norma mais rígida, né? Nós temos abaixo da Constituição outras regras que vão mudando de acordo com a necessidade histórica, econômica e, enfim, a adequação da sociedade, mas a Constituição ela tem muita segurança, né? É difícil de nós modificarmos a Constituição Federal. É isso que traz essa proteção. Cláusula pétrea na Constituição, então? Temos as cláusulas pétreas na Constituição, né? A Previdência não é uma delas, mas o próprio fato de estar no texto constitucional, ela tem essas garantias, inclusive de ter um acesso a uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, né? Então, isso realmente é uma grande garantia. Com o passar do tempo, nós vemos muitas regras elas saindo, né, da Constituição, algo que os estudiosos chamam de a desconstitucionalização do direito previdenciário,
né? Isso é muito ruim, né? Isso é ruim, isso gera uma insegurança, gera uma margem muito grande para o legislador, infraconstitucional. Então, isso é complicado, porque nós temos os efeitos, né, financeiros da reforma da Previdência, por exemplo, e do próprio sistema de Previdência, que é muito seguro. Se nós formos verificar a Lei 8.212, ela tem várias fontes de custeio, tem vários lugares de onde o dinheiro para sustentar a Previdência vem. Esse dinheiro vai todo, esse dinheiro que é arrecadado, a destinação realmente é para o custeio dos planos e benefícios também da questão social no país, esse dinheiro, ou há desvio desse dinheiro para outros objetivos? Via de regra, ela é para os usos da Previdência Social, mas podem haver exceções, né, e ter desvinculação de receita. Isso a gente já viu historicamente, não é muito divulgado, né, mas a destinação da arrecadação da contribuição previdenciária, por exemplo, ela é para a Previdência Social. Né? Nós não temos que usar o dinheiro da Previdência, por exemplo, para financiar a educação, para financiar uma ponte em Brasília. Nós não podemos, porque senão realmente a gente vai começar a falar no déficit previdenciário. Né? Então a segurança da Previdência está em fazer o uso daquele dinheiro que foi arrecadado para este fim, para o fim da Previdência. A Previdência Social, como é que ela está hoje financeiramente? Ela está deficitária? Como que é a situação da Previdência Social hoje? Os estudos demonstram que não há déficit. Né? Há uma preocupação com uma inversão do que a gente chama de estrutura de sustentabilidade do sistema. Porque o sistema ele foi construído numa ideia do pacto intergeracional. Então, a camada de contribuintes que está na ativa sustenta os contribuintes que estão recebendo os benefícios. Então, uma geração vai sustentando a outra. E com o passar do tempo, por exemplo, a configuração das novas famílias no Brasil é de uma diminuição do número de pessoas. Então, nós temos hoje a família com 1 filho, 2 filhos, né? E então quer dizer que nós temos mais pessoas idosas, e as pessoas idosas estão com uma vida longa, e menos pessoas na ativa, porque nós temos menos filhos e também nós temos um grande número de informais. Doutora Fernanda, e a precarização também do trabalho no Brasil, que infelizmente muitos jovens estão preferindo trabalhar sem carteira assinada, isso vai prejudicar a Previdência Social no futuro, né? No futuro, a longo prazo, prejudica, porque nós necessitamos que as pessoas ativas contribuam para o sistema. Né? E nós temos hoje justamente essa informalidade por conta do mercado de trabalho complicado, a configuração, né, da economia, é um mercado de trabalho difícil, e nós temos também essa nova onda do empreendedorismo, que é muito bom por um lado, mas se as pessoas não se vincularem ao sistema, prejudica totalmente essa ideia do pacto intergeracional e de a gente ter uma divisão de receitas, né, de um único fundo. Nós não temos um plano de previdência igual, por exemplo, um banco, que tem uma conta para cada segurado. Nós temos uma única conta que divide toda aquela receita que é socialmente mais justo, né? Exatamente. Pois é, doutora Fernanda, em 2019 ocorreu a reforma da Previdência. Após essa mudança, quais são as novas regras para se aposentar? As novas regras, elas são bem mais rígidas. Então, como o doutor mesmo lembrou, a gente tem uma proteção na Constituição. Em 2019 veio a Emenda Constitucional 103, que modificou muitas regras. Foi um trabalho de longo prazo, não foi um único governo que fez essa mudança. E nós tivemos a maior das mudanças, que foi a imposição de uma idade mínima no Brasil. Porque até então, nós não tínhamos uma idade mínima para se aposentar. Quando a mulher completava 30 anos de contribuição e 180 meses de carência, ela podia se aposentar independente da idade. O homem completava 35 anos de contribuição, ele já podia se aposentar e 180 meses de carência, que dava 15 anos. E nós tínhamos esse formato de aposentadoria que chamávamos de aposentadoria por tempo de contribuição. E tínhamos também a aposentadoria por idade. Ela necessitava, tanto para o homem quanto para a mulher, 180 meses de carência, mais 65 anos de idade para o homem e 60 anos para a mulher. Os segurados rurais, eles tinham uma diferença de 5 anos de contribuição. A menos? A menos. A mulher se aposentava com 55 e o homem com 60. Isso não mudou
na reforma da Previdência permaneceu, Continua. comprovando 15 anos do exercício da atividade rural, aquele segurado que trabalha para sua própria subsistência. Então, nós tínhamos uma regra que fazia com que as pessoas se aposentassem bem jovens, né? Porque era só 30 anos. Você começou a trabalhar lá com 15. Tem pessoas que se aposentaram com 39 anos de idade, né? Tinha, sim, esses números nós vimos. E a longo prazo, de fato, realmente pode ser preocupante para o sistema. Tanto que muitos países no mundo têm uma idade mínima. Tem uma idade mínima e isso é bem socialmente aceito, estudos, né, demonstram que isso é viável para a saúde financeira do sistema. Então, veio uma nova regra que ela impôs a idade mínima. Agora o homem precisa de 65 anos para se aposentar, na verdade, então o homem manteve, né? Mas ele precisa de 20 anos de carência. Esse termo carência ele não existe na nova regra, mas a gente entende que é a carência. Carência é o tempo que a pessoa tem que ter. O mínimo de contribuições mensais. Então, antes a gente falava... Antes era 15 anos. Isso, não, mas nós falávamos 15 anos, né? O homem médio. Ou 180 contribuições. Isso, 15 ou 180 contribuições, que daí dá 15 anos. E a mulher foi para 62 anos e 15 anos de idade, de contribuição. Então, 62 anos de idade e esses 15 de carência. Né? Para o homem que já estava filiado ao sistema antes de 13 de novembro de 2019, que foi quando entrou em vigor, permanece os 15 anos de carência. Para quem se filia depois, agora são 20 anos de carência para o homem. Como é que ficou a regra de transição? Que é difícil de compreender, só quem é da área que consegue entender. As pessoas estão perdidas, né? Sim, sim. As regras de transição, elas são muitas. Né? Há uma crítica muito grande porque essas regras de transição elas continuam tão gravosas quanto a regra fixa. Então a gente chama que tem as regras de transição e as regras transitórias. O que é esse fator 80-90? O que é esse fator? Essa é a regra dos pontos. Dos pontos. É uma regra, na verdade, que ela existia antes da reforma da Previdência. E ela não existe mais, ela criou uma pseudo-idade mínima. Porque então antes dessa regra dos 80, 90 pontos, não existia idade mínima. Mas aí o governo veio e ele criou o fator previdenciário. O fator previdenciário, ele é um multiplicador que levava em conta quanto tempo você ainda vai viver depois de aposentado. Quanto mais você vai viver, mais ele diminui o teu benefício. Então, ele era aplicado para as pessoas que eram bem jovens, para tentar desestimular as pessoas de se aposentarem jovens. Mas aí o governo viu que as pessoas continuavam se aposentando, mesmo com a incidência do fator previdenciário. Elas pensavam assim, se eu posso me aposentar agora, por que eu vou ficar esperando o meu fator melhorar? Porque quanto mais velho você ia ficando, o fator ia melhorando, né? O multiplicador, ele deixava de diminuir tanto o valor do benefício. Mas elas continuaram se aposentando mesmo assim. Por isso que o governo criou essa regra dos 80-90. Porque ele criou uma pseudo-idade mínima. Ele dizia, ó, se você esperar mais um pouco para fechar os pontos, você não aplica o fator previdenciário no teu benefício. Doutora Fernanda, como é que ficou a regra do cálculo? Foi prejudicial ao trabalhador? Essa reforma da Previdência, ela prejudicou o trabalhador? Sim. Explica para os nossos telespectadores essa questão do cálculo. O cálculo ele foi diminuído via de regra, porque antes da reforma da Previdência nós tínhamos um cálculo que pagava ao segurado 100% das 80% maiores contribuições de julho de 94 até a data da aposentadoria multiplicado pelo fator previdenciário. A nova regra, ela paga 60% das maiores contribuições. Achata bastante, né? Isso, mais 2% que ultrapassa 15% para a mulher e 20% para o homem. Então, nem sempre 60% de toda a sua média vai ser vantajoso. 80% das maiores poderia ser mais vantajoso porque o governo verificava que no início da carreira, no final da carreira, o segurado trabalhava com salários menores. Né? Normalmente no início da carreira, ele começa ali com um salário menor, então o cálculo era apenas das 80% maiores. Hoje é a média de 100% das contribuições. Então o governo vai pegar tudo que você contribuiu desde julho de 94, que foi quando entrou o Plano Real, vai somar todas essas contribuições e vai dividir pelo número de meses que existe nesse período. Só que ele só vai pagar 60% dessa média, mais 2% que
ultrapassa 15 anos Como é para que a ficou mulher. essa questão da herança dessas pessoas que quando estão aposentados morrem e que a mulher herda? Como é que ficou essa questão, A doutora pensão Fernanda? por A morte? pensão por morte. A pensão por morte ainda existe, né? Graças a Deus. É um benefício que mais sofreu alteração, porque na verdade a pensão por morte vem sofrendo alteração ali desde 2015, mas na reforma teve uma drástica, que eu considero assim, que é a questão de você ter que receber apenas um percentual. É 50%, é isso? Isso, 50% mais 10% por dependente, então via de regra vai começar em 60%, né? Então, ou do que ele teria direito a receber. Uma dúvida minha é 50% mais 10% por dependente, completou a maioridade, esses 10% fica vinculado ou ela perde? Ainda fica, por enquanto, Ainda mas existe um projeto para mudar. para tirar. Só que há Então, 21 então anos. assim, se uma senhora que perde o seu esposo tem 4 filhos, ela recebe 50, mais 4 dá 90%. Isso. E sim, então, a partir do momento que esses jovens forem completando a maioridade, 21 anos. Isso. fica vinculado ao salário, à Isso. pensão dela. Aham. Menos mal, Tem a né? redistribuição. Mas nós visualizamos que vai ter uma mudança nisso. Infelizmente, a pensão por morte sofreu muita mudança, porque, por exemplo, antes de 2015, a pensão por morte independia da idade do dependente, independia do tempo, por exemplo, de casamento do dependente. Então, era um benefício realmente para substituir uma da mão de obra dentro de um núcleo familiar, né? E hoje a gente já tem uma regra de idade, o dependente, quanto mais jovem, menos tempo ele vai receber, somente o dependente maior de 44 anos vai receber para sempre a pensão por morte. Doutora Fernanda, há muita dúvida nas pessoas, por exemplo, um casal, os dois se aposentam por tempo de contribuição. Aí um vem a falecer. Esse sobrevivente, ele herda essa pensão ou não herda? Isso. A gente não vai chamar bem de herança, mas ele vai ter o direito, sim, porque ele é dependente, ele vai fazer o requerimento de pensão por morte. Sim, ele vai receber essa pensão por morte. Ele, no regime geral de previdência, no INSS, ele pode ter um novo casamento, né? Ele pode ter um novo emprego, não perde. Só se a segunda pessoa que ele teve um relacionamento vier a falecer, ele não soma, ele vai ter que podendo optar pelo maior benefício de pensão. Mas ele fica com 2. Sim. O que é dela, direito dela, e mais isso. do seu ex-companheiro. Isso que é a pensão por morte, né? Porque a pessoa ela recebe a aposentadoria porque ela contribuiu, porque ela é segurada. E ela recebe a pensão por morte porque ela é dependente de um segurado. Doutora Fernanda, vai fugir aqui do nosso roteiro, mas há uma falta de compreensão da sociedade no que tange ao benefício que o filho de um preso, o auxílio reclusão. Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, há uma compreensão na sociedade errada que todo preso, ao ser recolhido para o sistema prisional, automaticamente ele adquire um auxílio reclusão. E não é verdade isso. Dá para você dar uma pequena pincelada para os nossos telespectadores? Sim. O auxílio reclusão ele tem uma polêmica mesmo, mas não é necessária essa polêmica, porque ele existe para a família, né, para os dependentes do recluso. Ele não é para quem foi recolhido da prisão. Não é para o preso, né? Não é para o preso, ele é para os dependentes. Então, os mesmos dependentes da pensão por morte têm o direito a receber o auxílio reclusão. Mas existem algumas regras para isso, né? Existe um limite de renda que todo ano muda, que não é o mesmo, não é o salário mínimo, é um outro limite de renda, que todo ano é atualizado, mais, né? É um pouquinho a mais que o salário mínimo, todo ano é atualizado pelo governo federal, que
ele tem que ter feito a contribuição. Então, via de regra, essa pessoa ela estava fazendo contribuições para o sistema e se envolveu nessa situação de um Então é um cumprimento de uma direito pena. do preso, É um porque ele direito da contribui, ele vem família. contribuindo, Isso, né? ele vinha contribuindo, no mínimo, ele vai ter o período de graça, que nós chamamos, que é 12 um meses, período, né? isso, que ele não está contribuindo, mas que ele ainda está segurado do sistema. Dá 24 Então, meses, então? Por aí? 12, 12 não. mais 12? Mais 12 nós vamos ter para quem não perdeu a qualidade de segurado por 120 meses seguido. Quem Entendi. nunca perdeu, A quem trabalhou 120 meses, isso, conta mais sem 12. nunca ter perdido a qualidade de segurado, ele consegue aumentar para 24 meses. Isso. Então é importante que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, que o auxílio reclusão é um benefício da família do preso e só é concedido àquele preso que tem a qualidade de segurado, aquele que contribui. Então é um direito do preso, não é uma graça, não é um presente do Estado, né? Não. Inclusive, por exemplo, se ele não se apresenta ou se ele foge do sistema prisional, o benefício é cortado, a família sofre, né? Esse é um benefício para assistir à ausência de um membro do núcleo familiar. Mas a sociedade, algumas pessoas comentam que não é justo eu pagar para o filho do preso. Não, ele não está pagando, quem pagou foi o próprio cidadão que está... Ele recolheu as contribuições. Para gerar o benefício, ele tem que... E como fazer para pedir os benefícios da Previdência Social? Está difícil conseguir os benefícios hoje, doutora Fernanda? Nós temos hoje vários meios que o governo federal criou para receber os pedidos dos segurados. Então, nós temos a plataforma 135, que é o telefone, né, que você pode ligar lá e fazer os requerimentos. Nós temos agências da Previdência Social, que atualmente estão aí em greve, está um pouco difícil, mas também nós temos a plataforma do gov.br. A plataforma do gov.br é uma plataforma do governo federal. O INSS? Isso, o meu INSS está dentro da plataforma do Gov. Então, o Gov ele vai ter ali a tua carteira de trabalho online, os teus documentos pessoais, a CNH, tudo. E dentro dessas plataformas tem o meu INSS. Você vai acessar o meu INSS, lá pode fazer os requerimentos. Ali você pode também consultar se os recolhimentos que você tem feito para a Previdência está aparecendo lá no sistema. Pode fazer uma simulação da aposentadoria. Doutora Fernanda, e as pessoas que não trabalham com registro assinado, elas podem contribuir? Elas se aposentam? Sim. Quem não tem registro em carteira e não é um empresário, né, não tem a obrigatoriedade de fazer os recolhimentos, pode também ser segurado da Previdência Social. É a figura do chamado segurado facultativo. Então, você pode fazer os recolhimentos, emitir a guia, né, no próprio sistema do INSS online ou comprar a guia em alguma banca de jornal e passar a fazer os recolhimentos. É muito importante que seja segurado para, se vier a falecer, gerar pensão por morte, para cumprir os requisitos e conseguir aposentadoria no futuro, se ficar grávida, né, e ter o salário maternidade, se vir ser recolhido à prisão, gerar também o auxílio reclusão, ou no caso de uma incapacidade também, fazer o requerimento por incapacidade. Doutora Fernanda, o tempo passou rápido, já passaram-se 25, quase meia hora de programa. Eu quero agradecer para mim é uma satisfação. A tua presença aqui no primeiro programa Direito e Cidadania aqui pela TV Profissão. Suas considerações finais, por favor. Muito obrigada, Misael. Agradeço e parabenizo a você por doar o seu tempo em prol da cidadania, né, de todos os cidadãos e convidar aqui tantas figuras e sinto-me muito honrada por você ter me chamado. Deixar um recado também para o pessoal que está nos assistindo para que continuem sempre atentos às regras, né, dos seus benefícios, planejem-se sempre, dizer que não é necessário uma contratação de um advogado para fazer os requerimentos perante a Previdência, mas é importante. Planejar é o melhor remédio. Obrigado a você da TV Profissão, a você que está me acompanhando. E todas as quarta-feiras, às 19 horas, programa Direito e Cidadania para você aqui no canal 13.2 e também nos canais aqui da TV Profissão. Um abraço e até um próximo programa, se Deus quiser.